O que é tempo? Na realidade, tempo não é. Não existe tempo. Tempo é a demora entre dois eventos. Não é coisa nenhuma. É uma unidade de medida apenas. Bom, tempo. O que chamamos de tempo? Assim como tomamos uma medida de distância como padrão de medida de comprimento e a chamamos de metro, tomamos um intervalo decorrido entre dois eventos e chamamos de tempo. Por exemplo, há um intervalo médio entre duas batidas do coração do ser humano, chamamos de tempo entre duas batidas do coração. Chamamos esse intervalo de segundo e o tomamos como padrão de medida de intervalo de tempo. Como o coração não pode parar, o tempo somente tem sua marcha interrompida para alguém quando a pessoa morre. Durante uma vida, o coração bate uma imensidão de vezes. Então, para facilidade de cálculos, fez-se 60 segundos igual a 1 minuto e 60 minutos igual a 1 hora. Verificou-se que a Terra dá um giro em torno do seu próprio eixo em 24 horas, um dia, e que dá uma volta em torno do Sol em 365 dias, ou seja, um ano. O coração pode ter seus batimentos acelerados ou retardados com relação ao padrão de tempo, ou seja, o ritmo dos batimentos pode variar, como, por exemplo, em um segundo, o coração pode bater 1, 2 ou 3 vezes, ou até gastar 2 segundos por batimento. Mas o tempo padrão transcorrido, como referência, será sempre 1 segundo. O tempo é inflexível. Dizem que o tempo passa mais devagar para quem está viajando em uma nave espacial. E é até possível que, em uma situação especialíssima, viajando em altíssima velocidade, o coração bata mais devagar. Suponhamos que em 2 segundos o coração bateu apenas uma vez. O coração andou devagar, mas o tempo normal. O tempo andou normal. 2 segundos. Se o coração anda mais devagar, é possível que a pessoa tenha um desgaste menor e aparente ser mais jovem do que, por exemplo, o seu gêmeo que ficou na Terra. Mas o tempo passou igualmente para os dois irmãos, independentemente dos seus corações terem andado mais ou menos rápido durante o intervalo de tempo da viagem. Explicação matemática do intervalo de tempo transcorrido em uma viagem interplanetária, visto de um referencial inercial na Terra e de um referencial inercial na espaçonave. Próxima, Centauri B. O próximo Centauri B é um exoplaneta, ou seja, um planeta que está fora do sistema, desse sistema do Sol. Esse exoplaneta está orbitando na zona habitável da estrela anã vermelha próxima a Centauri, a estrela mais próxima do nosso Sol. Ele está localizado a cerca de 4,3 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Centauro. O seu período orbital, ou seja, o tempo que ele gasta para dar uma volta ao redor da estrela anã próxima a Centauri, são 11 dias. O descobrimento dele foi em 24 de agosto de 2016. Ele tem uma distância de 2,3 anos-luz da Terra
Quem descobriu foi um japonês chamado Miko Tuomi, e ele está na constelação Centaurus. Viagem interplanetária. Explicação matemática do tempo gasto numa viagem interplanetária. O problema, então, a descrição do problema seria o seguinte: uma nave espacial sai da Terra, evento 1, e viaja a 86,6% da velocidade da luz, chegando ao exoplaneta Próxima Centauri B, evento 2, que se encontra a 4,3 anos luz da Terra. E pergunta-se quais são as separações no espaço e no tempo entre esses dois eventos no referencial da Terra em anos. Quais são esses valores no referencial da espaçonave? Aí, nesse caso, existem duas coisas interessantes. Primeiro, é que no referencial da Terra, nós vamos ter nós podemos usar que o tempo vai ser igual à distância, 4,3 anos-luz, aumentada pelo fato dele fazer a viagem um pouco mais devagar, ou seja, ele vai viajar com 86,6% da velocidade da luz, e não na velocidade da luz. Então, ao invés de 4 anos-luz, ele vai gastar um pouco mais, ele vai gastar 4,3 anos-luz dividido por 0,86. 0,86,6. Então, ele vai chegar, nós vamos chegar à conclusão que ele vai gastar 4,96 anos-luz para chegar lá na estrela, no exoplaneta. No mesmo raciocínio, nós usamos o seguinte: quando o piloto está dentro da nave, sentado na nave, ele está vendo os controles. O evento partida para o piloto acontece lá no controle, no painel de controle. E o evento pouso vai acontecer também no painel de controle 4,96 anos após o evento de partida. Ou seja, embora os dois eventos aconteçam dentro da nave, que não se move com relação ao piloto e ao painel de controle, e eles vão acontecer com um intervalo de tempo igual ao tempo que a nave vai gastar para ir da Terra até o exoplaneta Próxima Centauri B. Na tela, nós vemos que tem se feito um artifício para mostrar que o tempo gasto para viajar não é o mesmo quando você considera o referencial da Terra, que vai dar 4,96 anos-luz, e o referencial da nave, que o camarada, que o professor, considerando que não houve deslocamento da nave com relação ao piloto, ele considera ΔX igual a zero. E isso vai possibilitar um erro, que você vai achar que
o intervalo vai ser 2,47 anos apenas. Então, nós vemos o seguinte, é um erro fazer ΔX igual a zero e usar a fórmula ao lado para encontrar um tempo menor para quem está na espaçonave. Porque, embora não exista deslocamento da espaçonave com relação ao painel dela e ao piloto, o evento E2, o pouso, somente ocorre no mesmo local, no painel, 4,96 anos após a partida. Como a velocidade da espaçonave será 0,86% da velocidade da luz, o tempo da viagem será 4,3 dividido por 0,86, ou seja, 4,96 anos. No referencial da espaçonave, não existe deslocamento da espaçonave com relação ao painel de controle dela e ao piloto. Mas o segundo evento, E2, vai ocorrer no mesmo local, no painel de controle, 4,96 anos após o evento da partida. Apenas para que a gente não tenha dúvida, considerar o ΔX igual a zero no referencial da espaçonave, nós fizemos um estudo usando o mesmo raciocínio para uma viagem de São Paulo a Londres. Consideramos 10.000 quilômetros entre São Paulo e Londres para a facilidade de cálculo. E vimos o seguinte, que se você fizer a viagem de São Paulo a Londres, no referencial da Terra, você vai achar que percorrendo uma velocidade de 800 km ao invés de 1.000 km, que é a velocidade nominal do avião, você vai gastar 12,5 horas para ir de São Paulo a Londres. 12,5 horas, porque a velocidade nominal do avião é 1.000 km por hora. Se você fosse a 1.000 km por hora, você gastaria 10 horas. Mas como você vai a 800 km por hora, você vai gastar 12,5 horas. Se você considerar ΔX igual a zero no referencial do avião, ou seja, se você considerar que para o piloto, para o painel de controle que está dentro da cabine do piloto, não existe deslocamento, ou seja, que o avião não se desloca com relação ao piloto e ao painel de controle, se você fizer ΔX igual a zero, você vai chegar à conclusão que para o piloto vão passar apenas 5,9 horas, ao invés das 12,5 horas. Ou seja, ele vai ter algumas horas a menos na viagem. Isso é absolutamente inverídico, isso é absolutamente impossível. Então, a gente tem certeza absoluta que, nesse caso, há um erro de conceituação. O tempo para o piloto passa exatamente igual ao tempo de quem está na Terra. Agradecemos a todos que tiveram a paciência de escutar esse pequeno vídeo e fazemos votos que tenham entendido e que seja útil, que essa informação seja útil para evitar que fiquem entendendo coisas atrapalhadas. Por exemplo, que um irmão sai num avião, numa espaçonave, e o gêmeo fica na Terra. E que o irmão que saiu na espaçonave vai chegar
encontrar o irmão que ficou na Terra velhinho. Isso é um absurdo. Isso é óbvio que Einstein não falou uma bobagem dessa. E nós estamos ao inteiro dispor de todos os vídeos para esclarecer qualquer